Vocês acham que conhecem o significado da palavra vingança? Pois é. Eu vivi 6.570 dias planejando cada detalhe da minha, calculando, esperando, alimentando um ódio que me manteve viva quando tudo que eu queria era morrer. O homem que estrangulou minha única filha nunca imaginou que dentro do ventre dela crescia a sua própria destruição, enquanto ele construía um império. Dirigia carrões importados e aparecia em capas de revistas. Eu embalava o filho dele nos braços. Sabe quando você acha que conhece bem uma pessoa? Quando você confia de olhos fechados? Pois é, eu também achei que conhecia. Achei mesmo. O Ricardo era um rapaz de terno e gravata, com sorriso de propaganda de pasta de dente. Foi a primeira vez que vi minha Larissa chegando em casa com brilho nos olhos. Mas aquele homem matou minha filha. Estrangulou a minha menina, com aquelas mãos que um dia deram flores para ela. E sabe o que é pior? Ele nem sabia que dentro da barriga dela estava crescendo o filho dele. Um pedacinho dela que sobreviveu para fazer justiça. Meu nome é Júlia da Silva, tenho 75 anos e vivo num apartamentinho apertado aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro. Mas essa história começa lá em Duque de Caxias, onde eu criei minha filha sozinha, com minhas mãos de costureira e meu suor de mãe solteira. Hoje, quando meus 3 netos vêm me visitar, eles trazem um pouco de doçura para esta velha amarga. O mais novo, né? O Enzo. Sempre chega com um pacotinho de biscoito Maria, meu preferido. A Sofia, a do meio, me ajuda a fazer crochê, mesmo tendo só 12 anos. Mas o Lucas... o Lucas é um capítulo à parte. Ele tem uma história que pouca gente sabe. Uma história que carrego guardada aqui dentro há tanto tempo que às vezes parece que vai me sufocar. Se você tá aí me ouvindo contar essas dores antigas, me faz um favor? Comenta aqui embaixo de qual cidade você é. Quero saber onde estão as pessoas que compartilham dessa dor comigo. Às vezes a gente acha que tá sozinha nesse mundão. Mas aí descobre que tem mais gente que carrega cicatriz parecida com a nossa. Não sei mexer direito nessas tecnologias. Mas meu neto Lucas me ensinou que essas coisas aproximam as pessoas, né? Então me diz aí, de onde você tá me escutando? Duque de Caxias nos anos 60 não era moleza não, viu? A gente morava num cortiço da rua Copacabana, perto da linha do trem. Não tinha nada a ver com a praia famosa. Era só uma rua de terra batida, que quando chovia, virava um lamaçal. Eu trabalhava costurando para uma fábrica de roupas, e às vezes pegava uns bicos fazendo ajuste para as madames do centro da cidade. A Larissa, desde pequenininha, já mostrava que tinha um dom para desenho. Enquanto as outras crianças rabiscavam bonequinhos de palito, minha menina desenhava flores que parecia que iam sair voando do papel. À noite, com a luz fraquinha do abajur, um presente que ganhei de uma patroa, ela ficava desenhando até dormir com o lápis na mão. Mãe, um dia vou ganhar a vida desenhando coisas bonitas, ela me dizia com aqueles olhos sonhadores. E eu, boba, acreditava mesmo. Porque uma mãe tem que acreditar nos sonhos dos filhos, né não? A Larissa era meu sol, minha lua, meu tudo. O pai dela sumiu no mundo antes dela nascer. Nem chegou a ver o rostinho dela, desses tantos homens que fogem quando a responsabilidade aperta, sabe? Mas não fazia falta. A gente era uma dupla e tanto. Eu e ela. Enquanto eu costurava, ela desenhava. Enquanto eu ralava, ela estudava. E foi indo assim, com unhas e dentes, com suor e lágrimas, com amor e fé. Quando a Larissa completou 18 anos, ela conseguiu um empreguinho numa gráfica pequena, ali na Avenida Presidente Kennedy. Não pagava lá essas coisas. Mas era um começo para ela mostrar o talento que tinha. Lembro que ela chegou em casa naquele dia pulando igual criança, com os olhos brilhando que nem vagalume. Mãe, consegue. Vou desenhar para uma gráfica. Vou aprender tudo sobre cores, sobre impressão, sobre arte de verdade. E eu, claro, fiquei tão orgulhosa que fiz brigadeiro para comemorar, mesmo com o leite condensado custando o olho da cara. Foi nessa gráfica que ela conheceu o Ricardo. Ele era filho do dono. Fazia faculdade de administração dessas particulares, caríssimas.
e às vezes ia lá supervisionar o trabalho. No começo eu até achei bom. Um rapaz estudado, de família com grana, educado, que abria a porta do carro para minha filha e trazia flores de vez em quando. Quem não ia gostar, né? No nosso mundinho de Caxias. Um rapaz assim era quase um príncipe de conto de fadas. E a Larissa, coitada, se encantou. Achou que tinha tirado a sorte grande. As primeiras vezes que ele veio jantar aqui em casa, eu caprichei. Fiz até aquela lasanha que só faço em aniversário, sabe? Estendi a toalha de renda na mesa. Usei os copos que ganhei de presente de casamento. Os únicos que sobraram depois que vendi tudo quando o pai da Larissa me deixou. O Ricardo comia pouco, mas elogiava muito. Dona Júlia, a senhora cozinha melhor que os restaurantes chiques do Leblon. E eu, boba, ficava toda inchada de orgulho. Mas tinha algo no olhar dele. Algo que me dava um nó na boca do estômago. Um olhar que escorregava pela Larissa como se ela fosse um objeto, uma coisa que ele queria possuir. Na época, engoli esse pressentimento. Agora sei que deveria ter confiado no meu instinto de mãe. Logo começaram as coisas esquisitas. Primeiro ele ligava toda hora querendo saber onde a Larissa estava. Depois começou a implicar com as roupas dela. Esse decote tá muito grande, essa saia tá muito curta. Minha filha foi trocando as roupas coloridas que tanto gostava por coisas escuras, fechadas, sem graça. Até os desenhos dela mudaram. Antes era tudo colorido, cheio de vida. Depois ficou tudo em tons de cinza, com formas pesadas. Tristes. Eu trabalhava que nem uma condenada naquela época. Além da costura para a fábrica, peguei mais bicos de ajuste. Fazia faxina de vez em quando nas casas da Zona Sul. Tudo para pagar um curso técnico de desenho industrial para Larissa. Um curso caro, mas que ia dar um diploma que valia alguma coisa. Chegava em casa tarde, com as costas doendo, as mãos em carne viva, mas feliz porque estava dando um futuro melhor para minha filha. Só que cada vez que eu chegava, a Larissa parecia mais apagada, mais quieta. Como se alguém tivesse diminuindo o brilho dela. Pouquinho por pouquinho. Dia após dia. Uma noite. Cheguei mais cedo porque a patroa tinha desmarcado a faxina. Encontrei a Larissa chorando, sentada na beirada da cama com marcas roxas no braço. Que isso, menina? Perguntei assustada. Ela tentou esconder. Disse que tinha batido na porta, mas eu não nasci ontem. Conheço marca de dedo quando vejo uma. Foi o Ricardo? Perguntei, sentindo o sangue ferver. Ela desviou o olhar. E aquilo foi resposta suficiente para mim. Acabou, Larissa. Você não vai mais ver esse rapaz, eu disse, com aquela autoridade que só mãe tem. Mas ela balançou a cabeça. Não posso, mãe. Ele disse que me ama. Que foi sem querer. Quantas mulheres já não ouviram isso? Quantas já não acreditaram? Minha própria mãe acreditava quando meu pai vinha com essa conversa, depois de encher a cara e quebrar tudo em casa. Foi sem querer, Julinha. Elle me ama. Eu, que jurei que nunca ia aceitar isso. Vi minha própria filha caindo na mesma armadilha. A história se repetindo como uma maldição. 2 semanas depois. A Larissa me chamou para conversar depois do jantar. Ela estava pálida, com olheiras fundas, parecendo 10 anos mais velha. Mãe, ela disse com a voz tremendo, tô grávida. O mundo parou naquele instante. Minha menina, meu bebê, esperando um bebê. E o Ricardo? Perguntei, já imaginando o pior. Ela baixou os olhos. Ele ficou com raiva. Disse que não tá pronto para ser pai, que não sabe se o filho é dele. Meu sang é relau. Como assim não sabe se é dele? Você ficou com mais alguém, menina? Ela negou, com lágrimas escorrendo pelo rosto magro. Só com ele, mãe. Só com ele. Mas ele não acredita. Acha que tô querendo dar o golpe para pegar o dinheiro da família dele. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando pro teto, pensando no netinho ou netinha que ia nascer. Pensando em como ia fazer para criar mais uma criança naquele muquifo, com o salário de costureira que mal dava pras contas. Mas também pensei que talvez fosse uma bênção. Talvez a Larissa finalmente abrisse os olhos e se afastasse do Ricardo. Talvez a gente pudesse recomeçar, só nós 3.
No dia seguinte, Larissa foi trabalhar como sempre. Ela não queria contar nada na gráfica ainda, com medo de perder o emprego. Só que o Ricardo apareceu lá. Uma colega dela me contou depois que os dois discutiram feio no depósito, que ele gritou que ela tinha armado tudo, que era uma vagabunda interesseira, que ela chorou. Implorou para ele acreditar nela. Ele saiu batendo a porta e ela ficou lá, a destruída. Quando a Larissa chegou em casa naquela noite, estava com os olhos inchados de tanto chorar. Acabou, mãe, ela disse. Ele não quer saber. Disse que se eu seguir com a gravidez, vai fazer da minha vida um inferno. Abracei minha filha com força. Deixa ele pra lá, filha. A gente dá um jeitinho. Sempre demos, não foi? É nós duas contra o mundo. Ela sorriu um sorriso triste e foi deitar. Foi a última vez que vi minha filha viva. Eram umas 11 da noite quando ouvi batidas fortes na porta. Reconheci a voz do Ricardo. Estava alterada, bêbada. Larissa, abre essa porta. Levantei num pulo. Mas antes que eu chegasse na sala, a Larissa já tinha aberto. Ele entrou como um furacão. Você acha que vai me prender com essa história de filho? Acha que vou cair nesse golpe barato? Tentei me meter. Mandei ele ir embora. Disse que ia chamar a polícia. Ele me empurrou com força contra a parede. A senhora fica fora disso, dona Júlia. O papo é entre eu e ela. A Larissa gritou para ele me deixar em paz. Os dois foram discutindo até o quarto dela, a voz dele cada vez mais alta, a dela cada vez mais desesperada. Os vizinhos bateram na parede, mandando fazer silêncio. Alguns minutos depois, um silêncio estranho caiu sobre o apartamento. Um silêncio pesado, sufocante. Chamei por Larissa. Nenhuma resposta. Quando entrei no quarto, o Ricardo não estava mais lá. E minha filha? Minha filha estava estendida na cama, com marcas roxas no pescoço e os olhos abertos. Sem vida. Um grito saiu de dentro de mim. Um grito que não parecia humano. Um grito que acordou o cortiço inteiro. Corri até ela. Sacudi. Tentei fazer respiração boca a boca, como tinha visto na TV. Nada. Minha Larissa tinha ido embora. E junto com ela, pensei, tinha ido o bebê que ela carregava, meu netinho, minha esperança, tudo, numa noite só. Mas o destino, meus queridos, tem caminhos tortos. E essa história tá só começando, porque o que o Ricardo não sabia, o que eu mesma não sabia naquele momento, é que algumas sementes são fortes demais para morrer, mesmo no pior dos terrenos. E da tragédia mais escura, às vezes nasce a luz mais brilhante, ou, no meu caso, a vingança mais doce e demorada que esse mundo já viu. Mas espera lá, antes de contar como tudo acabou, preciso voltar para aquele dia, o pior dia da minha vida. Um dia que ficou tatuado na minha alma com ferro em brasa. Acho que nunca contei isso com todos os detalhes para ninguém. É como enfiar a mão numa ferida que nunca cicatrizou direito. Depois que dei aquele grito, os vizinhos vieram correndo. A dona Zélia, que morava do lado, foi a primeira a chegar. Ela olhou para Larissa, estendida na cama, e fez o sinal da cruz. Chama a ambulância, Júlia, ela disse. Mas eu não conseguia me mexer. Tava paralisada, com as pernas moles que nem gelatina. Foi o seu Osvaldo, o porteiro do prédio, que ligou pro socorro. Enquanto a gente esperava, fiquei ali segurando a mão da minha filha, que já estava ficando fria. Passei a mão pelos cabelos dela, aqueles cachos que ela tinha desde pequenininha. Ajeitei a roupa dela, como se isso pudesse fazer alguma diferença. Sabe quando a gente não aceita? Quando a cabeça da gente não consegue processar o tamanho da desgraça? A ambulância demorou quase 1 hora para chegar. 1 hora que pareceu uma eternidade. Os paramédicos entraram correndo, mas logo percebi pelos olhares deles que não tinha mais nada a fazer. Um deles, um rapaz novinho, tentou me consolar. A senhora precisa ser forte agora. Forte como? Minha única filha morta na minha frente, com marcas de dedos no pescoço fino dela, marcas que eu sabia bem de quem eram. Quando levaram o corpo dela numa maca, coberto com um lençol branco, senti que uma parte de mim estava indo embora também. Seu Osvaldo me segurou pelo braço.
porque minhas pernas não sustentavam mais o peso do meu corpo. Vou com a senhora, ele disse. E foi. Aquele homem simples, que mal ganhava para sustentar a própria família, me acompanhou até o IML. Ninguém devia passar por isso sozinho. Ninguém devia ter que identificar o corpo da própria filha, assassinada. No IML, um médico legista, Dr. Roberto, me olhou com uma pena que me deu raiva. Eu não queria pena. Queria minha filha de volta. Senhora, preciso perguntar algumas coisas. Ele disse com voz mansa, como se estivesse falando com uma criança. A sua filha tinha inimigos. Problemas com drogas ou dívidas? Balancei a cabeça. Foi o namorado dela. Falei com uma certeza que vinha das entranhas. O nome dele é Ricardo. Ricardo Almeida Bastos. Ele é filho do dono da gráfica onde ela trabalhava. O médico anotou o nome e continuou. Vamos fazer todos os exames necessários. A polícia vai investigar. Então ele hesitou, como se estivesse escolhendo as palavras. Senhora, no exame preliminar, notamos que sua filha estava grávida, de aproximadamente 5 meses. 5 meses? Mas a Larissa tinha me contado há pouco tempo. Como podia estar tão avançado? Minha filha tinha escondido aquilo de mim por mais tempo do que eu imaginei. O feto. Tá vivo? Perguntei com um fio de voz. O médico franziu a testa, surpreso com a pergunta. Bem, tecnicamente sim. Ainda há batimentos cardíacos, mas são casos muito raros em que conseguimos salvar um bebê nessas circunstâncias. E com esse tempo de gestação, agarrei o braço dele com toda a força que me restava. Salve meu neto. Por favor. É tudo que sobrou da minha filha. Ele tentou se desvencilhar. Desconfortável. Senhora, entendo sua dor, mas as chances são mínimas. E mesmo se conseguíssemos, seria um bebê extremamente prematuro, com graves problemas de saúde. Não me importa, cortei ele. Esse bebê é meu sangue. O último pedaço da Larissa nesse mundo. Vou assinar qualquer papel, fazer qualquer coisa. Mas vocês têm que tentar. Dali foi uma corrida contra o tempo. Me levaram para o Hospital Municipal Salgado Filho, na ambulância com sirene ligada. Uma equipe de médicos já estava preparada. Lembro de palavras soltas. Cesariana de emergência. UTI neonatal. Chances mínimas. Assinei um monte de papéis sem nem ler direito e esperei. Sentada naquelas cadeiras de plástico duro, com cheiro de hospital entupindo meu nariz. Esperei. 3 horas depois. Uma médica saiu da sala de cirurgia. Doutora Eliane. Uma mulher baixinha de olhos bondosos. Veio até mim. Conseguimos, dona Júlia. É um menino. Muito pequeno. Muito frágil. Mas vivo. Caí de joelhos ali mesmo, no meio do corredor. Um milagre. Um milagre no meio do inferno. Posso ver ele? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Ainda não. Ele está na incubadora, ligado a vários aparelhos. Os próximos dias serão críticos. A senhora precisa se preparar. As chances são pequenas. Enquanto isso, tinha a Larissa. Minha menina precisava de um enterro digno. Mas como? Com que dinheiro? Naquela mesma noite, voltei para o nosso apartamento, que de repente parecia grande demais, vazio demais, e comecei a fazer contas. Tinha minhas economias guardadas no colchão. Dinheiro que estava juntando para o curso da Larissa. Agora ia servir para enterrar ela. O velório foi na capela do cemitério de Irajá. Simples. Com poucas flores. Vieram os vizinhos do cortiço. Algumas colegas da gráfica. 2 professoras que lembravam dela da escola. E o Ricardo. Nem sombra. Nem a família dele mandou uma coroa de flores. Era como se minha filha não tivesse existido para eles. Como se fosse só um inconveniente que agora tinha sido eliminado. Uma das colegas da gráfica, a Daniela, veio me abraçar no final do velório. Dona Júlia, ela sussurrou. O Ricardo sumiu. Limparam a mesa dele na gráfica. Dizem que foi transferido para a filial de Belo Horizonte às pressas. Senti o ódio subir pela garganta igual fel. Então era assim. Ele mata minha filha e foge. A família protege e fica tudo por isso mesmo. Mas eu não podia pensar nisso agora. Tinha um pedacinho de vida me esperando no hospital.
um grãozinho de esperança no meio de toda aquela escuridão. Depois do enterro, fui direto para o hospital. E assim começaram os 49 dias mais longos da minha vida. O bebê, que ainda não tinha nome, pesava só 600 gramas. Cabia na palma da mão de um adulto. Tinha a pele transparente, veias azuis aparecendo por todo o corpo, um rostinho que mais parecia de um passarinho, ligado a tubos, fios, aparelhos apitando. Tão frágil que dava medo até de olhar. "A senhora tem onde ficar?" perguntou a doutora Eliane. No terceiro dia. O hospital ficava longe de Caxias. Eu estava dormindo nas cadeiras da sala de espera, tomando banho no banheiro público, comendo o que dava para comprar na cantina. "Me viro, doutora. Não se preocupe." Ela me olhou com aquela mistura de admiração e pena. "Olha, tem uma pensão aqui perto. É simples, mas limpa. Vou falar com a assistente social para ver se conseguimos uma ajuda." E conseguiu. Uma vaga na casa de apoio às mães do hospital. Um quartinho com várias camas que eu dividia com outras mulheres na mesma situação. Mães com filhos internados num limbo entre a vida e a morte. Para ficar perto do meu netinho, vendi tudo que tinha de valor no nosso apartamento. A máquina de costura industrial, presente do meu ex-patrão. A televisão que compramos à prestação, até as poucas joias que tinha guardado da minha mãe. Tudo virou dinheiro para sobreviver naqueles dias de hospital. "Ele precisa de um nome", disse a enfermeira Cida. Uma senhora gordinha que cuidava da UTI neonatal com carinho de mãe. Era o 10º dia e o bebê tinha sobrevivido contra todas as apostas. "A gente não pode ficar chamando ele de o bebê da 204 para sempre." Pensei muito. Que nome dar para o filho da minha filha morta? Um nome que carregasse o peso dessa história, mas também a esperança. "Lucas", respondi finalmente. São Lucas é o padroeiro dos médicos e dos artistas. E esse menino é o maior milagre que já vi. E filho da minha artista. Cada dia na UTI era uma montanha-russa de emoções. Um dia ele melhorava. No outro tinha uma infecção. Um dia os médicos vinham com sorrisos, no outro com caras preocupadas. Sepse, hemorragia intraventricular, displasia broncopulmonar. Palavras que eu mal entendia, mas que aprendi a temer. No 20º dia, ele teve uma parada cardíaca. Eu estava lá quando aconteceu. Os alarmes dispararam. Os médicos correram. Me tiraram da sala aos empurrões. Fiquei do lado de fora, rezando como nunca tinha rezado na vida. Prometi tudo o que podia e o que não podia. Barganhei com todos os santos. Se ele sobreviver, vou dedicar minha vida a criar ele. Vou contar a verdade quando chegar a hora. Vou fazer justiça pela minha filha. Ele sobreviveu. Mais uma vez. Contra todas as probabilidades. Seu neto é um guerreiro, Dona Júlia, disse o Dr. Paulo, o intensivista pediátrico. Nunca vi tanta vontade de viver num ser tão pequeno. No 30º dia, pude tocar nele pela primeira vez. Colocar a mão dentro da incubadora. Sentir aquela pele fina e quente. Ele agarrou meu dedo com a mãozinha do tamanho de uma moeda. Um aperto fraco, mas decidido, como se estivesse dizendo: "Tô aqui, vó. Não vou desistir." Enquanto Lucas lutava pela vida no hospital, eu tentava lutar por justiça lá fora. Fui na delegacia de Caxias registrar o boletim de ocorrência. O delegado, um homem de meia idade com cara de poucos amigos, mal levantou os olhos dos papéis quando contei a história. "A senhora tem provas de que foi esse tal de Ricardo?" Ele perguntou com desinteresse. "Testemunhas oculares, digitais, DNA?" Expliquei que os vizinhos tinham ouvido a briga, que ele tinha ameaçado ela antes, que sabia da gravidez. "Olha, Dona Júlia, vou ser franco, sem provas concretas. Não vamos longe. Família influente. Advogados caros. A senhora sabe como é. Vamos investigar." Claro. Mas não crie muitas expectativas. E foi exatamente o que aconteceu. A investigação foi uma piada de mau gosto. Ninguém foi até Belo Horizonte atrás do Ricardo. Ninguém investigou a fundo. 3 meses depois,
Recebi uma carta informando que o caso tinha sido arquivado por falta de provas conclusivas. Como se a vida da minha filha não valesse nem o papel em que imprimiram aquela carta. Tentei advogados. Mas quem ia pegar um caso assim? De graça? Uma Zé Ninguém, contra a família Almeida Bastos. Algumas portas nem se abriam para mim. Outras se fechavam na minha cara quando eu mencionava o nome deles. No 49º dia, o Lucas teve alta da UTI. Ainda pequeno, ainda frágil, mas forte o suficiente para respirar sozinho. Pesava pouco mais de 1,5 kg. Os médicos me deram uma lista de cuidados. Remédios, acompanhamentos que ele ia precisar. Olhei aquilo tudo e pensei, como vou dar conta disso tudo? Sem casa, sem trabalho, sem dinheiro? Foi a Drá, Eliane, quem me salvou de novo, Dona Júlia. Eu conheço uma família em Botafogo que precisa de uma governanta que more no emprego. Tem um quartinho nos fundos. Salário razoável. A senhora teria como levar o Lucas? Agarrei aquela chance como um náufrago agarra uma boia. Antes de sair do hospital com meu netinho nos braços, tirei uma foto com a equipe médica. Guardo até hoje, amarelada pelo tempo. O Lucas com uma touquinha azul enrolado num cobertor, parecendo uma trouxinha de roupa. Eu com olheiras profundas e um sorriso exausto, os médicos e enfermeiros em volta, todos com cara de quem tinha presenciado um milagre. Etinham mesmo. Meus queridos que estão me ouvindo, quero fazer um pedido especial. Para manter essas histórias de vovós brasileiras no ar, considere fazer uma contribuição usando o recurso Valeu Demais do YouTube. É aquele botãozinho de cifrão abaixo do vídeo. Você escolhe quanto quer doar e isso ajuda a gente a continuar contando histórias de mulheres que precisam ser ouvidas. Qualquer valor é um abraço que você me dá através da tela. Saí do hospital com meu neto nos braços e um peso no coração. Tinha ganhado uma vida, mas perdido outra. Tinha um propósito novo, criar aquele menino. Mas também tinha uma dor que não ia embora nunca. A injustiça contra minha Larissa. E enquanto eu pegava o ônibus para Botafogo, para começar uma vida nova como governanta, com um bebê prematuro nos braços, uma certeza crescia dentro de mim. Aquilo não ia ficar assim. Podia demorar 10, 20 anos. Mas eu ia fazer justiça. O Ricardo ia pagar pelo que fez. E o pequeno Lucas, sem saber, ia ser o instrumento dessa justiça. A casa do Souza, em Botafogo, era um sobradão antigo, daqueles com quintal grande e varanda. Família de classe média alta. Ele engenheiro. Ela, professora universitária. 2 filhos pequenos. O quartinho que me deram ficava nos fundos, perto da área de serviço. Um cubículo com uma cama de solteiro, um berço improvisado que seu Arnaldo, o marido, montou com sobras de madeira e um armáriozinho com 2 portas. Não era muito, mas para quem estava sem nada, era um palácio. Meu trabalho ali era de tudo um pouco. Cozinhar, limpar, cuidar das crianças quando voltavam da escola. A dona Helena, patroa boa, de coração mole, deixava eu levar o Lucas para o trabalho. Você cuida dos meus filhos. Eu deixo você cuidar do seu neto, ela dizia. Era um arranjo que funcionava. Eu adaptei minhas tarefas para o horário do bebê. Acordava antes do sol para fazer o café da manhã. Depois dava mamadeira para o Lucas. Colocava ele no berço enquanto limpava a casa. Parava para dar remédio. Voltava para o trabalho. Era puxado, mas eu agradecia todos os dias por ter aquele teto. O Lucas cresceu ali, naquele quartinho dos fundos. Primeiro sorriso, primeiro dente, primeira palavra, vó, que encheu meus olhos de lágrimas. Quando ele começou a engatinhar, Dona Helena deixava ele brincar com os filhos dela na sala. Eles tinham brinquedos caros, videogame, dessas coisas que eu nunca poderia dar pro meu neto. Mas o Lucas não se importava. Era um menino feliz. Apesar de tudo, sempre que podia. Eu fazia bicos de costura. Comprei uma máquina usada e pegava trabalhos para fazer à noite, depois que o Lucas dormia. Ajustava roupas das amigas da Dona Helena, fazia cortinas, toalhas de mesa bordadas. Todo tostão ia para uma caixinha de sapato debaixo da minha cama, dinheiro para o futuro do Lucas, para as despesas médicas que ele ainda tinha por causa da prematuridade. E,
embora eu não admitisse nem para mim mesma na época, dinheiro para um dia fazer justiça. Quando o Lucas fez 4 anos, comecei a notar. Ele tinha os mesmos cachos da Larissa, o mesmo jeito de franzir a testa quando estava concentrado, o mesmo sorriso de lado quando aprontava alguma. Mas foi aos 7 anos que o susto veio de verdade. Tava arrumando as coisas dele para a escola. Os Souza pagavam um colégio simples ali perto, com bolsa parcial, quando olhei para o menino e vi minha filha ali, olhando para mim. Não era parecido. Era idêntico. Como se a Larissa tivesse voltado, só que em versão menino. Sentei na cama, tremendo. O Lucas percebeu que algo estava errado e veio com aquela carinha preocupada. Que foi, vó? Tá passando mal? Abracei ele com força, com medo que ele desaparecesse igual a mãe. Nada não, meu amor. Só cansaço. Mas naquela noite, quando ele dormiu, chorei por horas em silêncio, para não acordar o menino. Era um presente e uma maldição, aquela semelhança. Um lembrete diário do que eu tinha perdido e do que eu tinha jurado fazer. Foi nessa mesma época que decidi contar parte da verdade para ele. Não tudo, claro. Ele era só uma criança. Mas já começava a perguntar coisas. Por que não tinha pai? Por que a mãe dele não estava com a gente? Por que os coleguinhas da escola tinham família diferente da nossa? Escolhi um domingo, dia de folga. Levei ele pro Parque Lage. Compramos picolé. Sentamos num banco. Lucas, comecei, com o coração na mão. Você sabe que sua mãe, minha filha Larissa, tá no céu, né? Ele assentiu. Já tinha ouvido isso antes. O que eu nunca te contei é como ela foi pro céu. Parei, respirei fundo. Como explicar feminicídio para uma criança de 7 anos? Sua mãe foi machucada. Muito, muito feio. Por uma pessoa ruim. E por causa desse machucado, ela não conseguiu ficar com a gente. Mas você estava na barriga dela, bem pequenininho, e os médicos conseguiram te salvar. Os olhos dele, imensos e escuros, como os da Larissa, me encaravam, tentando processar aquilo. Quem machucou ela, avó? A pergunta que eu temia. Um homem que dizia que gostava dela, mas não gostava de verdade, porque quem gosta não machuca. Ele ficou quieto um tempo, brincando com o palitinho do picolé. Esse homem é meu pai. Engoli em seco. É, Lucas. Mas ele não merece ser chamado de pai. Um pai protege, cuida, ama. Ele não fez nada disso. Onde ele tá agora? Outra pergunta difícil. Longe daqui. E é melhor assim. Mentira. Não era melhor assim. Melhor seria ele pagando pelo que fez. Mas como explicar isso para uma criança? O Lucas pensou mais um pouco e então disse algo que me deixou gelada. Um dia, quando eu crescer, vou encontrar ele. Vou perguntar por que ele machucou a minha mãe. Naquele momento, vi que meu neto tinha herdado não só o rosto da Larissa, mas também a determinação dela. E percebi que talvez ele fosse. Um dia, parte do acerto de contas que eu tanto esperava. A vida seguiu seu curso. O Lucas foi crescendo e estudando. Era inteligente demais, aquele menino. Tirava as melhores notas da escola. Com 10 anos, ganhou uma bolsa integral num colégio melhor. Os Souza, que gostavam dele como se fosse quase da família, ajudavam com uniforme e material. Eu continuava com meus bicos de costura, juntando dinheiro, real por real. Foi num desses bicos que o destino deu uma virada. Tava fazendo um ajuste no vestido de uma amiga da dona Helena, uma tal de Marcela, que falava pelos cotovelos. Enquanto eu alfinetava a barra, ela tagarelava sobre a vida, o marido, as viagens. De repente, ouvi um nome que fez meu sangue gelar. Ricardo Almeida Bastos. Então o Ricardo, aquele que te falei que trabalha com meu marido no ramo de gráficas, comprou uma cobertura maravilhosa em Belo Horizonte. Dizem que custou uma fortuna. Ele tem aquela gráfica enorme agora, a Prado Print. Tá em todas as revistas de negócios. Minhas mãos tremiam tanto que espetei o dedo com a agulha. Disfarçando o melhor que pude, fiz perguntas casuais. Descobri que o desgraçado tinha prosperado. A gráfica pequena do pai tinha se tornado uma rede de gráficas de luxo em Minas,
com clientes importantes. Ele tinha se casado com uma socialite. Tinha 2 filhos perfeitos. Frequentava os melhores eventos. Era, como a Marcela não cansava de repetir, um empresário de sucesso. Enquanto isso, minha filha apodrecendo 7 palmos abaixo da terra e meu neto crescendo num quartinho dos fundos. A injustiça daquilo me corroía por dentro como ácido, mas também acendeu uma chama que estava quase apagando. A chama da vingança que eu vinha alimentando por todos aqueles anos. Comecei minha coleção naquela mesma semana. Pedi para Marcela me emprestar umas revistas que tivessem matérias sobre empresários. Recortava qualquer menção ao Ricardo. Guardava numa pasta. Quando a internet começou a ficar mais comum, eu ia na Lan House e imprimia notícias. Fotos. Qualquer coisa sobre ele e a gráfica dele. Mas isso não era o bastante. Eu precisava de provas. Provas concretas de que ele tinha matado minha filha. Voltei para Caxias num domingo. O cortiço onde a gente morava ainda existia, mais detonado, mas reconhecível. Alguns vizinhos antigos ainda moravam lá. A dona Zélia, o seu Osvaldo. Bati na porta da Zélia, que quase caiu para trás quando me viu. Júlia, meu Deus, quanto tempo! Contei que estava juntando provas contra o Ricardo, que não tinha desistido, que um dia ia fazer justiça. No começo, ela ficou assustada. Tentou me dissuadir. Deixa isso pra lá, mulher. Já faz tanto tempo. Mas quando mostrei a foto do Lucas com 12 anos na época, a cara da Larissa estampada nele, ela mudou de ideia. Tudo que eu sei, tudo que eu vi naquela noite, eu conto. Ela prometeu. E vou assinar embaixo. Já tô velha. O que eles podem fazer comigo? Seu Osvaldo, o porteiro, disse o mesmo. Ele tinha visto o Ricardo saindo do prédio naquela noite, nervoso, com as mãos machucadas. Tinha até anotado no livro de ocorrências do prédio, que por um milagre ainda existia. Guardado num armário empoeirado, fui atrás de colegas da Larissa na gráfica antiga, que já nem existia mais. Algumas tinham sumido no mundo, outras não queriam se envolver. Mas a Daniela, aquela mesma que me contou da fuga do Ricardo no velório, trabalhava agora numa papelaria no centro. Ela não só se dispôs a testemunhar, como me entregou um envelope amarelado. A Larissa me deu isso para guardar uma semana antes de... Você sabe, disse que era importante, que se acontecesse alguma coisa com ela, era para eu te entregar. Mas aí você sumiu. Ninguém sabia onde te encontrar. Dentro do envelope. Um tesouro. A única carta que o Ricardo escreveu para Larissa. Uma carta raivosa, ameaçadora, onde ele dizia claramente que ia acabar com aquela palhaçada, que se ela insistisse com aquela história de gravidez, ia se arrepender. Era a primeira prova concreta que eu tinha, mas a descoberta mais valiosa veio quando o Lucas tinha 14 anos. Os Souza estavam se mudando para um apartamento menor, os filhos crescidos, a crise apertando, e eu precisei desocupar o quartinho dos fundos. Entre as tralhas velhas que eu trouxe de Caxias e nunca tinha tido coragem de abrir, achei uma caixa de sapatos. Dentro dela, o diário da Larissa. Li aquilo com o coração aos pedaços. Minha filha documentando o namoro, o início feliz. Depois as primeiras brigas, o controle, o ciúme doentio, as ameaças que foram ficando cada vez mais sérias, a descoberta da gravidez, o medo crescente, a última entrada, 2 dias antes da morte. Tenho medo do que ele pode fazer. Ele disse que vai me ensinar a nunca mais mentir para ele. Mas eu não tô mentindo. Este bebê é dele. E só dele. Talvez eu devesse ter ouvido minha mãe desde o início. Junto com o diário, achei mais fotos da Larissa. Fotos que eu guardaria a 7 chaves até o momento certo, porque o plano já estava se formando na minha cabeça. Um plano que dependia do Lucas crescer mais um pouco, e da semelhança dele com a mãe ficar ainda mais acentuada. Eu duvido que você tenha coragem de dar um like nesse vídeo depois de ouvir tudo isso. Só quem tem estômago forte consegue apoiar uma história dessas. Vai, me prova que você aguenta o tranco. Aperta esse botão aí. Quando o Lucas fez 16 anos, o inevitável aconteceu.
Eu sempre guardava minhas provas numa caixa trancada debaixo da cama. O Lucas nunca tinha sido um menino bisbilhoteiro. Respeitava meu espaço como eu respeitava o dele. Mas naquele dia, procurando uma nota fiscal antiga que eu tinha guardado, ele achou a chave da caixa e abriu. Cheguei do trabalho. Agora eu trabalhava meio período numa confecção pequena e encontrei ele sentado na cama, rodeado de recortes de jornal, fotos, documentos, o rosto pálido, os olhos vermelhos de tanto chorar. Por que você nunca me contou tudo, vó? A voz dele estava diferente, mais grave, mais dura. A voz de um homem, não mais de um menino. Você sabia quem ele era esse tempo todo. Sabe aonde encontrar? Lô. Sentei ao lado dele com as pernas bambas. Tava esperando você crescer, meu filho. Algumas coisas a gente só entende quando tá pronto. Ele pegou uma foto do Ricardo, recente, num evento de negócios. Um homem de meia idade, bem vestido, sorriso confiante de quem nunca pagou pelos seus pecados. É ele, meu pai. A palavra saiu com desprezo da boca dele. Lucas. Falei, segurando nas mãos dele. Eu passei anos juntando essas provas, esperando o momento certo. E acho que agora, com você quase um homem, chegou a hora. Mas só se você quiser. Se você preferir deixar pra lá, esquecer tudo isso, eu vou entender. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para a foto da mãe, depois para a foto do Ricardo, depois para o próprio reflexo no espelhinho da parede. 3 rostos conectados pelo sangue e pela tragédia. Finalmente, levantou os olhos para mim. O que você tem em mente, vó? Naquela noite, sentados na nossa pequena mesa de jantar, com uma garrafa de café e 2 corações cheios de determinação, começamos a planejar. Não seria uma vingança qualquer. Seria uma justiça poética, usando o que o próprio Ricardo mais temia: o escândalo, a exposição, a vergonha pública. Ele vai me ver, bo, e vai achar que tá vendo um fantasma, disse o Lucas, com uma maturidade assustadora. Vai achar que a minha mãe voltou para cobrar o que ele fez. Enquanto eu explicava o plano para ele, senti uma mistura de orgulho e medo. Orgulho daquele rapaz determinado, inteligente, corajoso. Medo do que poderia acontecer se algo desse errado. Mas depois de tantos anos, a sede de justiça era maior que o medo. Vamos precisar de dinheiro, ele disse. A prático, para viagem, para roupa adequada, para parecer convincente. Abri meu armário e tirei a caixinha de sapato, onde guardava as economias de uma vida. Tenho guardado isso para você, pro seu futuro. Mas acho que não tem futuro melhor do que fazer justiça pela sua mãe. Contamos o dinheiro. Anos de trabalhos extras, de economias, de privações. Não era uma fortuna, mas daria para o que precisávamos. O suficiente para comprar passagem para Belo Horizonte, algumas roupas apresentáveis e bancar uma estadia curta por lá. Se tudo der certo, falei, abraçando meu neto que agora era quase do meu tamanho. Ricardo Almeida Bastos vai finalmente pagar pelo que fez. E você, meu filho, vai poder seguir sua vida sabendo que sua mãe teve a justiça que merecia. O que a gente não sabia naquela noite, enquanto planejávamos cada detalhe, era o quanto aquela vingança ia nos custar e como ela ia mudar nossas vidas para sempre. Os 2 anos que se seguiram àquela noite de planejamento passaram voando. O Lucas se formou no ensino médio com honras. Ganhou bolsa integral para a faculdade de Direito numa boa universidade do Rio. Quando viram o potencial dele, não tiveram como negar a vaga. Menino inteligente, estudioso, focado como nunca vi. Tinha um objetivo maior movendo ele. Continuei com meus trabalhos de costura, agora numa confecção maior no centro. O quartinho dos fundos da casa do Souza tinha virado história antiga. A gente morava num apartamentinho simples em Del Castilho, pequeno, mas nosso, comprado com minhas economias e um financiamento que o Lucas me ajudou a conseguir. 2 quartos minúsculos, sala, cozinha e um banheiro. Um luxo para quem passou tanto tempo dependendo da bondade alheia.
No dia que o Lucas completou 18 anos, ele não quis festa. Pediu só um jantar. Nós dois. Fiz a lasanha que ele tanto gostava. Comprei um vinhozinho barato para brindar. Depois do jantar, ele empurrou o prato e disse com uma seriedade que me arrepiou: Vó, tá na hora. Consegui agendar uma entrevista de estágio na Prado Print pro mês que vem. Comprei as passagens de ônibus ontem. Engoli em seco. Tínhamos planejado tanto aquele momento. Mas agora que estava chegando, o medo bateu. Tem certeza, filho? Não tem volta depois que começar. Ele pegou minha mão por cima da mesa. Apertou com força. Tenho. Por você. Pela minha mãe. Por mim. Naquela noite, revisamos o plano pela 1000ª vez. O Lucas iria se apresentar como estudante de direito, interessado em estagiar na área jurídica da gráfica, usando seu próprio nome. Afinal, Almeida não era sobrenome dele. Não levantaria suspeitas. Conseguiria uma entrevista particular com o Ricardo. Gravaria tudo secretamente. Confrontaria ele com as provas. Tentaria arrancar uma confissão. E então, se tudo desse certo, acionaria o advogado e o investigador particular que tínhamos contratado com as economias de anos. Arrumei a mala do Lucas como se ele tivesse indo para a guerra. E, de certa forma, estava. Coloquei o terno novo que compramos em promoção, as camisas passadas a ferro, a gravata escolhida a dedo, azul escura, clássica, para passar seriedade. Por último, dei para ele um envelope com todas as provas, cópias da carta do Ricardo, do diário da Larissa, depoimentos assinados pelos vizinhos e pelo porteiro, fotos antigas, recortes de jornal. Não esquece isto aqui, falei, entregando a ele uma foto pequena da Larissa, tirada poucos meses antes dela morrer. Era a foto em que ela estava mais bonita, mais parecida com o Lucas. Ao te ver, ele já vai levar um choque. Quando vir esta foto, vai entender completamente. Na rodoviária, me segurei para não chorar. O Lucas estava sério, compenetrado, como um soldado indo para a batalha. Abracei ele com força. Toma cuidado, meu filho. Qualquer coisa errada, deixa pra lá e volta. A gente tenta outro jeito. Ele sorriu. Aquele sorriso de lado igualzinho ao da mãe. Vai dar certo, vó. Confia em mim. Vi o ônibus partir com um aperto no peito. Eram 12 horas de viagem até Belo Horizonte. 12 horas para rezar, para me preocupar, para reviver cada momento que nos levou até ali. O Lucas se hospedou numa pensão simples no centro de BH. Como combinado, no dia seguinte, vestido no terno novo, cabelo arrumado, foi para a entrevista na Prado Print. A empresa ficava num prédio enorme, todo de vidro, no bairro de Lourdes, área nobre da cidade. Ele me contou depois que ficou impressionado com o tamanho, com o luxo, com as fotos do Ricardo na parede da recepção, recebendo prêmios, apertando mãos de gente importante. A secretária levou ele para uma sala de espera. Ofereceu café, água. Tratou bem. Achou ele um rapaz promissor. Depois de meia hora, a porta se abriu e lá estava ele. Ricardo Almeida Bastos, 18 anos mais velho, mas ainda reconhecível. Cabelos grisalhos nas têmporas. Barriga saliente de homem de meia idade que vive bem, terno caríssimo. No momento em que ele viu o Lucas, parou na porta como se tivesse levado um tapa. O sangue sumiu do rosto dele. Os olhos arregalaram. A boca abriu e fechou, sem som, por um instante. O Lucas achou que ele ia desmaiar ali mesmo. Senhor Bastos, tudo bem? A secretária perguntou, confusa com a reação do chefe. Ricardo se recompôs com esforço visível. Estendeu a mão, tremendo. Tudo bem. Você deve ser o Lucas, não é? Vamos. Vamos. Para o meu escritório. A sala particular dele era enorme, com vista panorâmica da cidade. Ricardo fechou a porta. Foi direto pro bar no canto. Serviu uma dose de uísque. Virou de uma vez. Só então se virou pro Lucas, que tinha sentado calmamente numa das poltronas. Quem é você? Ele perguntou com a voz embargada. De onde você veio?
O Lucas cruzou as pernas. Tranquilo, como se tivessem conversando sobre o tempo. No bolso interno do paletó, o gravador já estava ligado. Meu nome é Lucas da Silva, sou estudante de Direito. Estou interessado na vaga de estágio no departamento jurídico da sua empresa. Não. Ricardo bateu na mesa com força. Não me venha com essa. Você é idêntico a... Não pode ser coincidência. Idêntico a quem, senhor Bastos? O Lucas inclinou a cabeça, fingindo confusão. Nós nos conhecemos de algum lugar? Ricardo andava de um lado para o outro, passando a mão nos cabelos, desalinhando o penteado cuidadoso. Você parece. Parece alguém que eu conheci há muito tempo. É impossível. É muita coincidência. Foi então que o Lucas tirou a foto da Larissa do bolso, colocou sobre a mesa. Seria essa pessoa, por acaso? O rosto de Ricardo ficou ainda mais pálido. Ele pegou a foto com dedos trêmulos. Onde? Onde você conseguiu isso? Quem te mandou aqui? A voz dele subia de volume entre raiva e pânico. O Lucas levantou devagar, encarando o homem nos olhos. Ninguém me mandou. Vim por conta própria. Essa mulher na foto é Larissa da Silva, minha mãe. Ele fez uma pausa, deixando as palavras afundarem. A mulher que você estrangulou em 1980, em Duque de Caxias. Ricardo cambaleou para trás como se tivesse levado um soco. Não. Não é possível. Ela não tinha filhos. Ela estava mentindo sobre a gravidez. Era um golpe. Não era mentira. Ela estava grávida de 5 meses quando você a matou. Os médicos conseguiram fazer um parto de emergência. Eu sobrevivi, contra todas as probabilidades. Eu sobrevivi. Ricardo desabou na cadeira. Como se as pernas não aguentassem mais seu peso. Isso é loucura. Você não pode provar nada. Foi há quase 20 anos. Posso, sim. O Lucas abriu a pasta. Espalhou os documentos sobre a mesa. Uma carta sua. Ameaçando minha mãe se ela insistisse com a história da gravidez. O diário dela, relatando os abusos. Depoimentos assinados de testemunhas que ouviram a briga naquela noite, que viram você saindo do prédio, o registro no livro de ocorrências do porteiro. Tudo isso esteve guardado por 18 anos, esperando o momento certo. Ricardo olhava para os documentos em pânico. Tentou empurrar tudo de volta, como se pudesse fazer as provas desaparecerem. O que você quer? Dinheiro? É isso? Quanto? O Lucas riu. Um riso frio, que não tinha nada de engraçado. Não quero seu dinheiro sujo. Quero justiça. Quero que você confesse o que fez. E pague por isso. Foi então que o Ricardo mudou de tática. O desespero inicial deu lugar a uma raiva calculada. Ele se levantou, ajeitou o terno. Tentou retomar o controle. Olha aqui, moleque. Você não sabe com quem está se metendo. Tenho amigos poderosos nesta cidade. Na polícia. No judiciário. Uma palavra minha e você desaparece. O Lucas não recuou 1 milímetro. Já pensei nisso, por isso não vim sozinho. O quê? Enquanto a gente conversa. Um investigador particular e um advogado criminalista estão esperando no carro lá embaixo. Se eu não sair daqui em 30 minutos, eles vão direto à Polícia Federal com cópias de todas essas provas. Era blefe. O investigador e o advogado realmente estavam lá, mas não iriam fazer nada sem o sinal do Lucas. Ele precisava de algo mais concreto, uma confissão. Por que você fez isso com ela? O Lucas perguntou, com a voz mais calma que conseguiu. Ela te amava. Estava carregando seu filho. Por quê? Algo se quebrou dentro do Ricardo. Talvez fosse o choque de ver o rosto da Larissa depois de tantos anos. Talvez fosse o peso de carregar aquele segredo. Eu não queria. Não planejei. Foi um acidente. Ele baixou a voz. Quase um sussurro. Ela não parava de falar naquela maldita gravidez. Meu pai ia me deserdar se eu engravidasse uma ninguém de Caxias. Eu só queria assustá-la, fazê-la calar a boca. Então você a estrangulou? Eu perdi a cabeça. Ela ficava falando que ia contar para todo mundo, que ia na empresa, que ia atrás da minha família. Quando percebi, ela já não estava respirando. Ele cobriu o rosto com as mãos. Eu fugi. Meu pai arranjou tudo. Me mandou para BH. Deu dinheiro para a polícia engavetar o caso. O Lucas sentiu uma onda de náusea. Ali estava.
A confissão que tanto procuravam. O assassino de sua mãe admitindo o crime, sem saber que cada palavra estava sendo gravada. E você seguiu sua vida como se nada tivesse acontecido? O Lucas disse com amargura. Construiu seu império. Casou. Teve filhos. Enquanto minha avó lutava para me criar sozinha, Ricardo olhou para ele. Subitamente alerta. Sua avó, Júlia, ela tá viva. Uma ideia pareceu ocorrer a ele. Olha, vamos fazer um acordo. Posso compensar vocês. Dinheiro, muito dinheiro. Uma vida confortável, um futuro garantido. Você é jovem. Tem a vida toda pela frente. Não estrague tudo por uma vingança. Não é vingança, é justiça. Então, qual é o seu preço? Todo mundo tem um. Ricardo abriu uma gaveta. Tirou um talão de cheques. 100 mil? 200? Ponha o valor. O Lucas balançou a cabeça. Enojado. O preço já foi pago. Pela minha avó. Pela minha mãe. Ele apertou um botão no celular. O sinal combinado. E agora é a sua vez de pagar. A porta do escritório se abriu. Entraram 2 homens. Rodrigo Vasconcelos, o investigador particular que tínhamos contratado, e Dr. Felipe Martins, o advogado, junto com eles. 2 policiais federais. Ricardo Almeida Bastos. Disse um dos policiais. O senhor está preso pelo homicídio de Larissa da Silva, ocorrido em 10 de junho de 1980, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Enquanto algemavam o Ricardo, que parecia ter envelhecido 20 anos nos últimos minutos. O Lucas pegou o gravador do bolso. Entregou para o advogado. Tá tudo aqui. A confissão completa. Ricardo olhou para ele uma última vez, enquanto os policiais o levavam. Não havia mais arrogância naquele olhar, apenas derrota. E talvez, bem no fundo, um traço de alívio. Como se um peso tivesse finalmente saído de suas costas. O resto aconteceu como num sonho. Depoimentos na delegacia, telefonemas, o caso reaberto. A imprensa farejando a história suculenta do empresário respeitado que escondia um assassinato há quase 2 décadas. Eu soube de tudo pelo noticiário local. Tava passando roupa quando o rosto do Ricardo apareceu na TV. De cabeça baixa, entrando numa viatura. O locutor falando sobre caso reaberto. Novas evidências. Confissão gravada. Desabei ali mesmo, no meio da sala, com o ferro quente ainda na mão. Chorei como não chorava há anos. Não era choro de tristeza, era de alívio, de fechamento, de justiça. O Lucas voltou 2 dias depois. Quando abri a porta e vi ele parado lá, com aquela cara séria que lembrava tanto a Larissa, não consegui dizer nada. Só abracei ele com toda a força que tinha, como se nunca mais fosse soltar. Acabou, vó. Ele disse no meu ouvido. Ele confessou. Tá preso. Vai pagar pelo que fez. Aquela noite, sentados na nossa cozinha pequena tomando um cafezinho, ele me contou tudo nos mínimos detalhes. A cara do Ricardo quando viu ele. O desespero. As ameaças. A confissão. A prisão. Sabe o que é mais estranho, vó? Ele disse, olhando para o fundo da xícara. Quando estava tudo acabado, quando ele estava algemado sendo levado, eu senti um vazio, como se toda a raiva que me moveu por tantos anos tivesse evaporado de repente. Eu sabia exatamente o que ele queria dizer. 18 anos de ódio, de planejamento, de espera. E agora que tínhamos conseguido, vinha esse vazio estranho. Não arrependimento. Nunca arrependimento. Mas um vazio que precisava ser preenchido com algo novo. O que a gente faz agora, vó? Ele perguntou, parecendo de repente muito jovem. Quase um menino. Agora a gente vive, meu filho. Sua mãe tá descansando em paz. Você tem a vida inteira pela frente. E eu? Eu finalmente posso dormir sem aquele peso no peito. Vocês acham que foi errado usar meu próprio neto como instrumento de justiça? Eu me pergunto isso todos os dias. O que você teria feito no meu lugar, depois de 18 anos, vendo o assassino da sua filha livre e rico?
Enquanto você criava o filho dele sozinha? Nos meses que se seguiram, o caso virou notícia nacional. Empresário respeitado preso por crime de 2 décadas atrás. Filho, salvo por milagre, confronta assassino da mãe. Justiça tardia. Avó guarda provas por 18 anos para vingar filha. As manchetes não paravam. O julgamento foi rápido. Considerando a confissão gravada e todas as provas, Ricardo foi condenado a 18 anos de prisão. Ironicamente, a idade exata do Lucas quando o confrontou. A família dele entrou em colapso. A empresa, com a reputação manchada, perdeu clientes. As ações despencaram. Algumas pessoas nos criticaram. Disseram que buscamos vingança, não justiça, que traumatizamos uma família inteira, a esposa inocente, os filhos que não tinham nada a ver com isso, que deveríamos ter deixado o passado no passado. Mas eles não estavam lá. Não viram minha filha estendida na cama com marcas roxas no pescoço. Não passaram 49 dias numa UTI neonatal rezando para um bebê minúsculo sobreviver. Não criaram o filho do assassino por 18 anos. Vendo no rosto dele todos os dias o lembrete do que tinham perdido. A justiça dos homens é falha, lenta, muitas vezes inexistente para os mais pobres. Às vezes, a gente precisa fazer nossa própria justiça com as ferramentas que tem. Mesmo que o preço seja alto, mesmo que depois venha esse vazio estranho, esse questionamento sem fim, porque no final das contas, não foi só pelo passado que lutamos, foi pelo futuro também. Um futuro onde o Lucas pudesse viver sem aquela sombra. Um futuro onde a Larissa pudesse finalmente descansar em paz. Um futuro onde eu, uma velha costureira que perdeu quase tudo, pudesse pelo menos dizer: fiz o que pude, não deixei barato, não deixei esquecerem. E talvez, só talvez, alguma outra mulher por aí, vendo nossa história, ganhe coragem para não aceitar o inaceitável, para não engolir o inengolível, para lutar mesmo quando tudo parece perdido. O que veio depois daquela prisão, etá dessa vitória agridoce que tanto esperamos? Bem, isso é outra história. Uma história de reconstrução, de aprender a viver sem aquele ódio que nos moveu por tanto tempo, de descobrir que depois da tempestade ainda pode vir a bonança. O julgamento aconteceu quase 1 ano depois da prisão. Fiquei nervosa quando o advogado disse que eu precisava testemunhar. Eu não pisava num tribunal desde os anos 80, quando tentei, sem sucesso, fazer justiça pela primeira vez. Agora, com meus ossos velhos e minhas mãos deformadas pelo trabalho de uma vida, estava de volta, encarando o homem que destruiu minha família. Ricardo parecia um trapo humano naquele banco dos réus. Nada do empresário imponente que aparecia nas revistas de negócios. O terno caro tinha sido substituído pelo uniforme da penitenciária. O cabelo bem cortado estava desgrenhado, com mais fios brancos do que eu lembrava. Mas foram os olhos que me impressionaram, vazios, como se já tivesse aceitado a derrota antes mesmo do veredito. Quando me chamaram para depor, as pernas tremeram tanto que achei que não ia conseguir andar até a frente. O Lucas apertou minha mão antes de eu levantar. Força, vó. Tamo quase lá. Respirei fundo e fui. Jurei dizer a verdade. Toda a verdade. Nada mais que a verdade. E contei tudo. A Larissa viva. A Larissa morta. O bebê milagroso. Os 18 anos de espera. Minha voz nem vacilou. Era como se a Larissa tivesse ali, falando por mim. O advogado de defesa tentou me desestabilizar. Insinuou que eu tinha armado tudo, que tinha manipulado meu neto para vingar algo que já devia ter sido esquecido. Perguntou por que esperei tanto tempo, se não tinha sido por vingança ao invés de justiça. Olhei bem nos olhos dele e respondi. Esperei porque precisava que o filho crescesse, para ele entender o que aconteceu com a mãe dele, para ele poder escolher se queria fazer parte disso. A justiça não tem prazo de validade, doutor. Nunca vou esquecer a cara do juiz quando o júri voltou com o veredito. Era um homem de idade, sério, que parecia ter visto de tudo na vida. Mas até ele ficou abalado com aquela história toda. Culpado. Pena máxima. 18 anos de prisão. 1 ano para cada ano que fizemos a justiça esperar. Quando o martelo bateu, fechei os olhos.
Vi o rosto da Larissa na minha mente. Aquele sorriso que ela dava quando pequena depois de aprontar alguma. Quase pude ouvir ela dizendo: "Conseguimos, mãe. Finalmente conseguimos." Saímos do tribunal enfrentando uma chuva de repórteres. O caso tinha virado sensação nacional. Todo mundo queria falar com a vovó vingativa e o neto que confrontou o próprio pai. O Lucas me protegeu daquele assédio todo, me envolvendo com o braço enquanto abríamos caminho até o carro. "Acabou, vó", ele repetia. "Agora é seguir em frente." Mas seguir em frente como? Aquela luta tinha sido nosso propósito por tanto tempo. O motor que fazia a gente levantar da cama todo dia. E agora que tinha acabado, ficava um vazio estranho. Um silêncio que a gente não sabia como preencher. Nos meses que se seguiram, percebi que o Lucas estava diferente. Mais quieto, mais pensativo. Uma noite, ele chegou da faculdade e sentou comigo na cozinha. "Vó, às vezes eu penso se fizemos a coisa certa." Levantei os olhos do crochê que estava fazendo. Surpresa. "Como assim, meu filho?" "Não a parte de fazer justiça pela minha mãe." Ele esclareceu rápido. "Isso eu não tenho dúvida que foi certo. Mas a forma como fizemos, usando aquela armadilha, fazendo ele confessar daquele jeito. Não sei. Às vezes me sinto sujo." Larguei o crochê e peguei as mãos dele nas minhas. Mãos jovens, fortes, com toda a vida pela frente. "Lucas, a gente fez o que precisava ser feito. O sistema falhou com a gente uma vez. Não podíamos arriscar que falhasse de novo. Mas eu entendo o que você está sentindo. É normal." Foi a primeira de muitas conversas difíceis. Descobrimos que a vitória tinha trazido outras questões. O Lucas tinha crescido com um objetivo: fazer justiça pela mãe que nunca conheceu. Agora que tinha conseguido, precisava descobrir quem era ele além disso. E eu, que vivi tantos anos movida pelo desejo de vingança, precisava aprender a viver sem aquele fogo. O tempo foi passando. O Lucas se formou em direito com todos os professores dizendo que ele tinha um talento raro. Não foi surpresa para ninguém quando ele escolheu se especializar em direito criminal, com foco em casos de violência contra a mulher e feminicídio. "Quero fazer pelas outras o que fizemos pela minha mãe", ele me disse, mas usando o sistema, para que outras famílias não precisem esperar 18 anos. Foi pela mesma época que comecei a frequentar a Casa da Mulher lá em Del Castilho. No começo só ia para fazer companhia para a vizinha, Dona Neuza, que tinha perdido o marido. Mas logo me vi envolvida nos grupos de apoio, mulheres que sofriam violência doméstica, que tinham medo de denunciar, que não sabiam seus direitos. Numa dessas reuniões, uma menina novinha, devia ter uns 20 anos, com um olho roxo mal disfarçado pela maquiagem, me perguntou como eu tinha conseguido superar tudo aquilo. Olhei para ela e vi a Larissa. Vi todas as Larissas que o mundo continuava produzindo, década após década. Não superei, minha filha. Eu transformei. Transformei a dor em força, o medo em coragem, a derrota em aprendizado. E, principalmente, não deixei que me calassem, porque o silêncio é o maior aliado deles. Depois disso, virei uma espécie de conselheira informal ali. As mulheres vinham me procurar para pedir conselhos, para desabafar, às vezes só para ouvir minha história e saber que era possível sobreviver. Quando o assunto era complicado demais, eu chamava o Lucas. Ele orientava sobre a parte legal, indicava delegacias especializadas, às vezes até pegava alguns casos pro bono. Os anos foram passando. O Lucas conheceu a Luísa, uma promotora de justiça que trabalhava com casos de violência doméstica. Os dois eram como almas gêmeas, unidos pela mesma causa. Casaram numa cerimônia simples, só para a família e amigos próximos. Na festa, ele fez questão de ter uma foto da Larissa num quadro. Para ela fazer parte desse dia também, ele explicou, com os olhos marejados. 2 anos depois, veio a Clarinha. Quando Lucas colocou aquele pacotinho nos meus braços, senti como se um círculo tivesse se fechado. Ali estava eu, segurando a bisneta da minha filha. Uma vida nova, que não carregava o peso do nosso passado, mas que também não existiria sem ele. Ela tem os olhos da Larissa. Falei com a voz embargada. O Lucas assentiu.
emocionado. Tem sim. E vai crescer sabendo quem foi a avó dela. Não como uma história triste, mas como uma história de força. Depois veio o Mateus, 2 anos mais tarde. E assim, quase sem perceber, construímos uma família nova, dos escombros da tragédia antiga. Uma família que não esquecia o passado, mas que também não vivia presa a ele. O Ricardo cumpriu 12 anos de pena, saindo por bom comportamento e idade avançada. Alguns repórteres me procuraram quando isso aconteceu, querendo saber se eu estava revoltada, se achava injusto. Surpreendi até a mim mesma com a resposta. Já fizemos nossa parte, o resto eu deixo com Deus e com a consciência dele. E era verdade. Aquele ódio que me corroeu por tantos anos tinha se transformado em algo mais sereno. Não era perdão. Nunca poderia perdoar o que ele fez com minha Larissa. Mas também não era mais aquela raiva que me consumia dia e noite. Era uma espécie de fechamento. Uma das coisas mais surpreendentes que aconteceram foi quando uma delegada da DEAM, a delegacia especializada no atendimento à mulher, me convidou para dar uma palestra para os policiais novos. Eu, uma velha semi-analfabeta, dando palestra. No começo achei que era brincadeira, mas a delegada, Marta, insistiu. Sua história mostra exatamente por que precisamos fazer nosso trabalho direito da primeira vez, para que nenhuma outra Júlia precise esperar 18 anos por justiça. Fui tremendo. Claro. Mas quando comecei a falar, as palavras saíram naturalmente. Contei sobre a Larissa, sobre o Lucas, sobre como o sistema nos falhou quando mais precisávamos. Vi policiais jovens me olhando com atenção, alguns até anotando coisas. No final, Marta anunciou que estavam implementando novos protocolos para casos de violência contra a mulher, especialmente quando havia ameaças anteriores registradas. O caso da Silva, ela chamou. Nunca mais vai se repetir sob a minha vigilância. Confesso que chorei quando ouvi isso, porque no final das contas, era isso que a gente queria. Que nenhuma outra família passasse pelo que passamos. Que nenhuma outra mãe enterrasse a filha e tivesse que criar o neto sozinha. Que nenhuma outra mulher fosse silenciada pela violência. Hoje, com meus 75 anos nas costas, olho para trás e vejo quanta coisa mudou. Para mim, pro Lucas, pro mundo. Ainda tem muito caminho pela frente. Todo dia, a gente vê nos jornais casos parecidos com o da Larissa. Mas também tem mais proteção, mais conscientização. As mulheres não precisam mais sofrer em silêncio como sofriam na minha época. O Lucas diz que isso é parte do legado da Larissa. Que cada mulher que conseguimos ajudar é uma forma dela continuar viva. De alguma forma. Gosto de pensar assim também. Que minha filha não morreu em vão. Que a dor que passamos serviu para alguma coisa maior. As crianças cresceram sabendo a história da família. Não contamos tudo de uma vez, claro, aos poucos, conforme iam entendendo. A Clarinha, que puxou o jeito determinado do pai, já diz que quer ser juíza quando crescer, para colocar os bandidos na cadeia. Ela explica com aquela seriedade cômica de criança. O Mateus é mais quieto, mais observador. Lembra a Larissa nisso. Quando olho para os meus bisnetos, sinto uma mistura de emoções. Alegria por vê-los crescer saudáveis e felizes. Tristeza por saber que a Larissa nunca conheceu o próprio filho, quanto mais os netos. E gratidão. Uma gratidão imensa pelo milagre que foi o Lucas sobreviver naquela UTI, por ele ter crescido forte e determinado, por termos conseguido fechar esse ciclo e seguir adiante. A vida é cheia dessas ironias. Sabe? A maior tragédia da minha vida também me trouxe as maiores bênçãos. Sem a morte da Larissa, não teria o Lucas como ele é hoje. Sem aqueles anos de luta, não teria conhecido tantas pessoas incríveis que me ajudaram no caminho. Sem aquela dor imensa, talvez nunca tivesse descoberto a força que tinha dentro de mim. A sabedoria que aprendi nesses anos todos é que a justiça nem sempre vem rápido, nem sempre vem do jeito que a gente espera. Mas ela vem. Seja pela mão do sistema, quando ele funciona como deve, seja pelas nossas próprias mãos, quando não temos alternativa. O importante é não desistir,
Não aceitar o inaceitável. Não engolir o inengolível. Se tem uma coisa que aprendi nessa vida sofrida, é que a paciência e a persistência podem mover montanhas. 18 anos é muito tempo para esperar por justiça, mas quando ela finalmente chega, não tem preço. Não apaga o que aconteceu, não traz de volta quem perdemos, mas traz um fechamento, uma chance de respirar fundo e dizer: está acabado. E mais do que justiça, aprendi sobre o amor. O amor que me fez criar o Lucas contra todas as probabilidades. O amor que fez ele enfrentar o próprio pai biológico por uma mãe que nunca conheceu. O amor que nos permitiu construir uma família nova das cinzas da antiga, porque no final das contas, é o amor que fica. Depois que a raiva passa, depois que a vingança se completa, depois que a justiça é feita. É o amor que fica. Meus queridos, eu sou Júlia da Silva. E essa é a história da minha vida. Se você quer conhecer mais mulheres como eu, que carregaram fardos que pareciam impossíveis de suportar, se inscreva no canal Vovós do Brasil, porque nossas histórias não podem morrer conosco. Cliquem nos quadradinhos que estão passando na tela agora para ouvir mais histórias de mulheres guerreiras que, como eu, não baixaram a cabeça diante das injustiças da vida. Suas histórias merecem ser ouvidas. E a justiça precisa ser feita, mesmo que seja por nossas próprias mãos.